A importância da religião se dá basicamente no campo psicológico. As pessoas precisam de um conforto psicológico, precisam de um apoio psicológico, de uma sustentação psicológica em suas vidas. E assim utilizam a religião como esse amparo. É compreensível isso. De fato, todos nós temos uma necessidade de refúgio, uma necessidade de termos algum porto seguro, de termos algum local de apoio. Mesmo que esse apoio seja um apoio imaginário, mas é necessário. Isso faz parte. Ninguém vive sem ter uma fuga em determinado momento. Ninguém vive sem criar para o seu próprio mundo situações, imaginações que possam te dar uma paz, um conforto psicológico e que equilibrem tua mente para as cargas do dia a dia. O dia a dia ele é pesado muitas vezes, o dia a dia é difícil, as dificuldades do dia a dia, o trabalho, os desafios da família, os desafios da vida a dois, os desafios mesmo da vida de quem é mais sozinho, né? Sempre são desafios. Se você mora numa família muito grande, tem desafios. Se você mora sozinho, tem outros desafios. Se você é casado ou mora com alguém, tem desafios grandes. Se você mora sozinho, tem outros desafios. Então a vida é feita de grandes desafios. Os desafios materiais e os desafios emocionais, psicológicos e espirituais. Então, nesse sentido, sem dúvida alguma, a religião ela vem como uma forma de aconchego mental, aconchego psicológico. Assim, exatamente por isso, os homens criam um Deus para atender às suas necessidades psicológicas. Este é um pensamento de grandes cabeças, como Freud, como Nietzsche, de que o homem cria um Deus por suas necessidades psicológicas. E pensando e reparando, analisando isso, a gente vê que esse pensamento está certo, não está errado. Os homens criam um Deus, seja ele que Deus seja esse, que atenda às suas expectativas, né, aos seus anseios e à necessidade de seu conforto psicológico. Isso é muito importante para o homem, né? E isso é verdade. Por mais que todos nós creiamos em Deus, por mais que todos nós tenhamos a certeza da existência de Deus ou de um Deus, cada um pode pensar uma forma de Deus, né? A grande realidade é que em nossa sociedade nós fomos sempre estimulados a imaginar um Deus com aspectos humanos, um Deus homem, principalmente mais ainda voltado para essa situação patriarcal, masculina, né? Quando na realidade o Deus pode ser mulher, pode ser uma mãe, não um pai. Aliás, se formos entender bem a concepção magnânima de Deus, temos que imaginar um Deus que é mãe e pai. O Deus não é só pai, é mãe também. O Deus vai ter a sensibilidade de uma mulher, né? Vai ter a sensibilidade de uma mãe, vai ter a capacidade de perdoar, o olhar sensível de uma mãe, de uma mulher. E não podemos conceber um Deus que seja diferente disso. Também não podemos conceber um Deus que não tenha uma força, né, de decisão, um poder de decisão, uma altivez, uma energia masculina de resolver determinadas situações também. Um direcionamento, uma liderança, vamos dizer assim, de um aspecto masculino. Uma sensibilidade e um amor materno profundo, né? Essa é a grande situação. Então, de acordo com isso, é natural que criemos um Deus de acordo com os nossos anseios e expectativas. Mas temos que ter algum cuidado em relação para não fazer de Deus, de fato, um homem e não atribuir a Deus uma justiça dos homens, como muitas pessoas fazem. Ou seja, olho por olho, dente por dente, você tem que pagar até o último centavo, até o último centavo. As pessoas levam isso ao pé da letra e imaginam um Deus homem, principalmente homem no sentido geral e homem no sentido masculino também. Um Deus que é impiedoso, ferrenho, mãos de ferro.
incapaz de perdoar, ou só perdoa se você fizer tal coisa, só perdoa se você fizer aquilo. Um Deus que não ama incondicionalmente, já que percebemos que o amor é de fato incondicional. Não existe amor se não for incondicional. Ah, mas eu amo fulano só até a página 3 ou até a página 4. Então não é amor. Não é. Eu amo fulano se fulano me der isso, ou se fulano fizer isso. Também se não corresponder a essas minhas expectativas, aí eu já não amo. Então não é amor. Não é? É um gostar. Você pode ter uma... Você aprecia, você gosta, você admira, você tem um olhar de admiração, de respeito, mas não de amor. É importante pensarmos nesse sentido. Então, temos que ter cuidado para não criar um Deus diante de um olhar humano, diante da justiça humana, justiça terrena, imaginando que esse Deus vai proceder dessa maneira. O Deus é muito maior, muito maior do que tudo isso. E nesse aspecto, realmente nós não conhecemos Deus. Ninguém explica Deus como diz aquela música, aquela canção. De fato, ninguém explica Deus nesse aspecto. De que Deus é muito mais. Deus é o inexplicável. Deus é o inexplicável. Não tem a menor dúvida disso. Agora, uma coisa nós podemos ter certeza. Ele é uma inteligência suprema. E ele é uma força também suprema. É uma inteligência maior e é uma força maior. Não há dúvida disso. Agora, eu e você e todos nós, não também nos compreendemos como deuses, como o próprio Jesus disse, vós sois deuses. E analisando dessa maneira, é o poder do eu sou, da quinta dimensão, que todos nós estamos aí próximos, relativamente próximos. Então, nesse aspecto, o poder do eu sou nos dá a capacidade de nos entendermos como deuses. Nos entendermos que dentro de nós existe tudo que a gente precisa. Todas as forças que a gente precisa. Do amor, da compaixão, do perdão. Realmente da gente ter um olhar de empatia para com os outros. Capacidade de perdoar. A capacidade de amar. A capacidade de gostar do outro, mesmo com os defeitos do outro. De compreender o erro do outro, entendendo que o outro errou, se deixou levar, ou escorregou, ou falhou, mas que eu também poderia ter feito isso. Uma pessoa madura, o olhar de um ser maduro para o outro, não é o olhar do cancelador, dos canceladores das redes sociais, dos canceladores de internet, dos artistas que estão em posições privilegiadas e só apontam o dedo para a sociedade, para os outros. O olhar de uma pessoa madura não é o olhar da punição, não é o olhar do apontar o dedo, não é o olhar do julgamento, da condenação. O olhar de uma pessoa madura é um olhar de misericórdia, de compaixão, de empatia. É o olhar de compreender antes de julgar, antes de pensar em qualquer julgamento, é de compreender por quê, o que é que levou a outra pessoa a errar, a cometer a escorregar daquela maneira, a cair. E quando eu faço essa leitura e procuro compreender e me colocar um pouco no lugar do outro, eu vou ver que de repente o outro teve algumas razões, por pior que tenham sido, ou se deixou levar por alguma situação e errou, e falhou. Então eu vou acabar tendo a compaixão e perdoar aquela pessoa se ela errou com outra pessoa, se errou comigo ou para com a sociedade. Por quê? Porque eu também vou identificar em mim possibilidades de cair da mesma forma. Isso, um ser maduro, uma pessoa que tem uma compreensão maior sobre a vida e sobre si mesmo, vai entender que poderia cometer o mesmo erro ou deslize de A, de B ou de C. Agora, uma pessoa imatura, uma pessoa que não faz o seu devido autoconhecimento e que não se conhece e que é uma pessoa que vai no embalo da massa, vai no embalo da manada, ela tende a ser um cancelador,
a apoiar o cancelamento, a apontar o dedo e a ser um julgador e um condenador, um inquisidor. Essa aqui é a realidade. Porque ela não consegue identificar nela mesma também o seu lado sombra, o seu lado negativo e também todas as suas necessidades de melhoria. Ou seja, ela acha que o problema do mundo sempre está no outro, na sociedade, no governo e nunca está nela. É igual às pessoas que querem a transformação do mundo e da sociedade sempre pelos outros, mas acha que ela está perfeita, ela não tem o que mudar. Não é? É uma imaturidade, é uma criancice espiritual, uma imaturidade emocional, espiritual, intelectual até. Então, passa por tudo isso. Veja como é complexo viver, não é? Viver não é só você tomar banho, escovar os dentes, comer e dormir, né? Como muita gente também acha que é. Viver não é só você praticar sexo, fazer sexo todo dia, toda hora, como muita gente também acha que a vida é só isso. Viver gera uma série de complexidades, né? Viver não é só você vestir uma roupa para malhar, para fazer hoje o seu treinamento de glúteo e coxas e fazer o seu bíceps, o tríceps, né? Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Ou seja, a minha vida está ótima porque eu sei viver. Você sabe viver? O que é que você faz? Eu malho todo dia. Hoje eu vou malhar perna e glúteo. Amanhã eu vou malhar ombro e não sei o que. As pessoas acham que a vida é isso. A vida está ótima porque eu vou para academia, porque depois eu vou para a empresa, porque eu estou assumindo um cargo maior, vou ganhar muito dinheiro, não é? E meu corpo está perfeito, então a vida está ótima, não é assim? Então, qual o seu parâmetro para dizer que você está caminhando bem? Qual é o seu paradigma de vida? Qual é o seu modelo? Não é? É isso que nós temos que compreender. Passa sempre por uma questão de uma análise sobre si mesmo, uma análise psicossocial, emocional. Tudo isso faz parte e é importante para que a gente possa refletir. Quando nos apegamos a esses aspectos da religião como um conforto psicológico, nós até compreendemos isso porque faz parte do ser humano essa necessidade de um refúgio, de um aconchego. O problema está quando a gente se deixa levar por tudo que nos dizem, por tudo que tentam nos alienar e nos aprisionar dentro dos núcleos, dos nichos religiosos. Aí é que está o grande problema. Quando você sente uma necessidade psicológica de ir para um lugar ou de ter uma concepção de uma religião ou de Deus, tudo isso faz parte, né? Agora, é importante você procurar sempre se fortalecer para um dia você ser capaz de suportar as incertezas. Kant tem uma frase sensacional. A inteligência do homem deve ser medida pela capacidade de incertezas que ele consegue suportar. Quantas incertezas você consegue suportar? Repito a frase de Kant. A inteligência do homem deve ser medida e observada pela capacidade de incertezas, pela quantidade de incertezas que ele consegue suportar. Você consegue suportar incertezas? Até quantas incertezas? Veja que isso é complexo. A nossa mente, o nosso lado emocional, psicológico, às vezes não consegue suportar verdades. Não consegue que a gente diga, esclareça para a pessoa, isso que você acreditou até ontem é mentira. Eu vou te mostrar agora o que é a verdade. Parece bom, mas para muita gente poderia ser um impacto muito forte que adoeceria a pessoa não estaria preparada para isso. O próprio Jesus, quando esteve na Terra, ele falou até um determinado ponto para os seus seguidores. Ele não disse tudo que sabia, tudo que podia dizer. Ele disse até um determinado ponto e usando parábolas, usando metáforas, figuras de linguagem. Não é? Uma sabedoria de um mestre, de um professor, de um orientador, que sabe qual lição dar, de que forma passar a lição e até onde pode ir de acordo com o conhecimento. Jesus poderia ter nos enchido de muitos outros conhecimentos, mas ele também teve um limite.
Teve que parar em um determinado ponto porque a turma de alunos, ou seja, aquele grupo da Terra, e todos nós até hoje não atingiríamos e não estaríamos preparados para tanto conhecimento, tanta informação. Da mesma forma, saber lidar com as verdades, com os novos paradigmas, com os novos conceitos, isso mexe com a cabeça das pessoas. Nem todo mundo está preparado. Assim como as pessoas não estão preparadas para viver com mais incertezas, que é o que Kant falava. Quantas incertezas você suporta na sua cabeça? Quantas incertezas você suporta na sua mente? Né? Imagine que você está ali numa boa, de bem, alegre, trabalhando, estudando, indo para a sua igreja à noite, confortavelmente, psicologicamente bem, confortável. Ou você está indo para o centro espírita à noite, confortavelmente, psicologicamente bem. Aí vai eu ou vai alguém chamar você para ter uma conversa, um papo cabeça, e eu vou te mostrar uma outra realidade, um novo paradigma de tudo isso que a gente está vivenciando, e de que as religiões vão te aprisionar mais do que te libertar e do que te mostrar um caminho do céu ou o caminho de uma situação ou outra. Isso vai mexer com você, vai te abalar, vai te perturbar. Então, de repente, eu em vez de estar te causando um bem, eu vou estar te causando um mal. Por quê? Porque você não está preparado ainda. Essa é a grande situação, né? Esse é um ponto de reflexão para todos nós também, conscientizadores, professores, facilitadores da consciência. Determinadas pessoas que estão em uma determinada faixa de consciência e de evolução não devem também ser pressionadas a entender tudo que está acontecendo nos bastidores da humanidade ou da espiritualidade. Elas precisam, às vezes, de ficar mais tempo embriagadas, entorpecidas pelo próprio sistema. Infelizmente, mas barra felizmente, no sentido de que elas vão ter mais equilíbrio emocional e mais saúde mental, psicológica. E em nome disso, a gente tem que respeitar e deixar essas pessoas por mais tempo. Assim, porque assim elas estão de maneira mais equilibrada na vida. Essa é que é a grande realidade. Então temos que ter essa sapiência também, como a gente convoca e a gente insiste que as pessoas acordem, e isso é fundamental, só que por outro lado a gente também tem que entender que há uma parcela dos que dormem que precisam continuar dormindo mais um tempo. É necessário que eles permaneçam dormindo mais um tempo. A gente há de respeitar isso. Veja que as pessoas, até mesmo muitas vezes dentro de um espiritismo, uma vez um palestrante contou uma história engraçada em Salvador. É um palestrante, é um dirigente espírita que foi ao shopping. Foi ao shopping no final de semana. Foi bem à vontade. Salvador é uma cidade de calor, né? Estamos num país tropical, então ele foi de bermuda, de camisa, bem à vontade para o shopping. Dirigente espírita, palestrante espírita, viu? Chegando lá, um frequentador do centro espírita encontrou ele lá e disse: mas rapaz, você aqui no shopping e de bermuda? Olha que coisa. Veja que coisa interessante. Primeiro questionou o fato dele estar no shopping. Mas você aqui no shopping e ainda mais de bermuda, né? Veja a cabeça das pessoas, né? A maneira que as pessoas encaram, que as pessoas criam situações na cabeça dessa pessoa, o quanto ela sacraliza o centro espírita, o quanto ela sacraliza o espiritismo, o quanto ela sacraliza o palestrante espírita, o quanto ela sacraliza o dirigente da casa, o dirigente espírita, né? Então veja, isso da mesma forma poderia ser com um pastor, né? Qualquer líder religioso, um padre que está no seu dia livre, está mais à vontade, enfim. Ou seja, as pessoas não procuram enxergar o outro como um ser humano, como uma pessoa antes de tudo. E querem sacralizar aquela pessoa, colocar num pedestal, num altar, sem compreender a dimensão humana do outro. E a naturalidade de um processo de uma pessoa normal que está indo ao shopping num momento de folga, de lazer, com a família ou sozinho, de uma maneira livre, espontânea, vestido da maneira que quiser. Uma cidade onde você tem muito calor, uma cidade de verão, de praia, cidades como Recife, Salvador, Fortaleza, Natal, entre outras, Rio de Janeiro, natural que você vá à vontade, de bermuda, de chinelo, mas veja,
Essa pessoa questionou o fato de, primeiro, ele estar no shopping, quer dizer, uma pessoa, entre aspas, tão, né, elevada espiritualmente, está fazendo o que no shopping? E mais, você está de bermuda, como assim? Você está mostrando as pernas aí, né? As canelas aí, o joelho, como é que é isso? Então veja como as pessoas sacralizam e criam barreiras e muros de compreensão da dimensão humana e da vida de uma maneira natural, não é? São essas questões que eu queria trazer para a gente. Acabei agora de lembrar de outra. Determinada vez, isso faz tempo, quando eu estava começando a estudar o Espiritismo, eu encontrei um cidadão que ele era um dos dirigentes de um determinado centro espírita. Ele era um dos coordenadores do trabalho. Aí eu disse para ele, eu estava no arvorado dos meus estudos, eu disse, olha, eu queria conversar contigo sobre espiritismo. Queria conversar algumas coisas contigo sobre espiritismo. Sabe o que ele me disse? Isso faz uns 10, 15 anos. Faz, por aí. Ele disse assim para mim, ó. Vá tal dia e tal hora, era o dia da reunião no centro lá dele. Vá tal dia e tal hora, ou seja, vá tal dia, foi assim, faz segunda-feira, 8 horas da noite, no centro espírita tal, me procure lá, fala comigo. Olha que maneira burocrática, né, que ele determinou e como ele colocou como uma condição de sacralidade conversar com ele. Imagine, esse cara que era um dos dirigentes coordenadores do trabalho, ele mesmo cria para si, né, criou um envoltório psicológico, um envoltório de coisa sagrada, até para uma simples conversa. Ou seja, para se ter uma simples conversa de estudo sobre o Espiritismo, não poderia ser ali agora quando eu encontrei ele. Que ele estava no local de trabalho dele, que ele era o proprietário e que, como ele era o patrão dele mesmo e era o proprietário daquele local, ele poderia simplesmente dizer: sente aí, meu jovem, senta aí, meu amigo, o que é que você gostaria de conversar? E ali abriam 5 ou 10 minutos de conversa. Não que ele parasse o que estava fazendo, tudo para me dar atenção, mas ele poderia até, se fosse o caso, conversar ali mesmo. Reservar um tempinho ali para conversar. Ou dizia: vem aqui mais tarde ou amanhã, não é? Mas não, ele quis me levar, ele quis condicionar a conversa a ter que ir primeiro no templo sagrado, teria que ser no centro espírita. Ainda mais, teria que ser pontualmente às 8 da noite, às 20 horas, que é a hora que começa a reunião espírita lá. Né? E mais ainda, para eu falar com ele então seria uma grande autoridade, né, espiritual, que também não poderia conversar comigo em qualquer lugar, na rua, não. Se eu quiser conversar com ele, eu que procure ele no templo, no horário X, porque ele é um sacerdote importantíssimo e não fala em qualquer lugar com todo mundo. É isso que ele quis dizer. Ele não falou isso, mas ao dizer me procure a segunda-feira às 8 horas no centro espírita tal, ele quis passar toda essa informação para mim. Resultado, eu que já não era uma pessoa idiota, eu disse: ok, tá certo. Aí você pergunta: eu fui? Jamais. Nem fui e fiz muito bem em não ir. Não perdi absolutamente nada. O que é que eu ia fazer me deslocando para procurar esse camarada no centro espírita tal, às 8 horas da noite, para conversar com esse cara? O que é que eu ia fazer? O que é que eu ia ganhar com isso? Eu só perdia tempo. Porque a cabeça dele já está dizendo tudo. A forma que ele pensa, a forma que ele se vê como um sacerdote que precisa de ter um lugar sagrado para conversar sobre o Espiritismo. Que teria que ser uma conversa no templo. E que teria que ser determinada hora. Não é? Mostra um lado metódico e um lado que ele construiu para si mesmo e para o centro espírita que ele coordena. Ou seja, ele sacralizou tudo isso. Se vê de fato como um sacerdote, como uma religião e como uma conversa que tem que ser num ambiente sagrado. Infelizmente, né? É isso. Eu queria trazer para vocês essa reflexão hoje, de que a religião, quando a gente critica aqui a religião, e esse canal serve para isso, é para fazer o despertar das pessoas. A gente tem que chacoalhar. A gente tem hora que conversa manso, mas tem hora que tem que dar uma sacudida.
mas em nenhum momento de minha parte há o desrespeito à religião, às religiões, no sentido de não compreender que em determinados momentos e sob determinadas circunstâncias, os indivíduos podem e precisam do conforto que a religião transmite, do aconchego psicológico que a religião transmite. E uma faixa desses indivíduos precisam continuar dormindo por mais um tempo. Essa compreensão eu sempre tive e tenho, e é importante deixar claro isso aqui. Eu nunca fui um extremista, nunca fui uma pessoa insensata. Eu sempre fui do diálogo e da compreensão. Isso é importante dizer. Críticas existem e vou continuar fazendo, às vezes contundentes às religiões e a alguns líderes, mas nunca faltando com a devida compreensão sobre determinadas situações específicas, casos específicos, situações específicas. E principalmente sobre esse olhar psicológico que eu tanto estudo e que é a minha profissão também como terapeuta. Então é isso que eu queria dizer a vocês nesse vídeo, tá bom? Informações importantes aqui na descrição. E o mais importante, que você ajude o canal. Por favor, deixe o like, faça um comentário, aí interaja com a gente, né? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, não esqueça de se inscrever, não esqueça o like, compartilhe o vídeo e também estamos disponibilizando um Pix, você pode ver aqui embaixo, para também dar uma força para a gente, um apoio, um incentivo financeiro, seja ele qual for, tá? Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo, pela atenção, o canal vem crescendo e atraindo pessoas aí, eu estou muito feliz com isso e vamos longe, só depende da nossa união, da nossa cooperação, tá bom? Podemos nos ajudar sempre. Aqui, como vocês observam, eu procuro sempre trazer reflexões assim que eu acho bem interessantes para esse momento e o conteúdo. Aqui a gente tem conteúdo e tem realmente vídeos qualificados, palestras e reflexões qualificadas para o ser desperto, para aquelas pessoas que estão querendo viver e pensar fora da caixa de maneira efetiva. Um grande abraço e muita paz.